vai trazer uma palavra e ele vai orar por vocês hoje aqui nesse lugar, antes da gente iniciar. Então... Tem alguém aí? Não, vocês conseguem mais forte, videira? Tem alguém aí? Gente, hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer essa oportunidade primeiramente a Deus, segundamente ao pastor, meu pai. E eu quero ler um versículo aqui com vocês, que está lá em Mateus 18, 20. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Amém? Então pode existir cultos que tem 1.000, 5.000, 10.000 pessoas, mas a presença de Jesus não se faz presente lá. Mas eu creio que aqui tem pelo menos 2 ou 3 que vieram adorar Jesus verdadeiramente. Amém? E agora nesse momento queria orar por todos vocês. Queria que vocês fechassem seus olhos e abaixassem sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que estamos aqui na Tua presença. Muito obrigado por essa conferência. Que esse culto seja de salvação e de muita bênção para todo mundo que está aqui, Pai. Que esse culto seja maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Amém. E antes de terminar, eu queria declarar na sua vida que você não vai sair pelaquela porta do mesmo jeito que você entrou. Amém? Aplaude Jesus aí, meu Deus do céu. Vai lá, cabeção. Glória a Deus, aleluia. O Felipe tem 12 anos. O Felipe, todos os meus filhos, quando eles viajam comigo, tanto o Felipe, a Maria Luísa, o João, o Antônio, não só a Glória, porque a Glória só tem 2 anos, né? Mas todos eles são... Eu tenho 5 filhos, só para você saber, eu tenho 5. Então, o dia que Deus falar assim, Guilherme, você abriu uma igreja, ela já abre lotada. Eu tenho tanto filho que na pandemia, só para vocês terem noção, na pandemia, aonde eu chegava já dava aglomeração, já dava BO, não podia chegar. Falou assim, olha, sua família só pode vir em partes aqui, porque não pode, senão já dá ruim. E uma vez eu falei para o Felipe, aos 8 anos, eu quero falar isso aqui para vocês. Eu falei, Felipe, vai lá na frente e você vai dar uma palavra hoje. O Felipe, com 8 anos, falou assim, eu não vou não. Eu falei, por que você não vai? Ele falou assim, porque eu estou com medo. E aí eu falei para o Felipe, Felipe, você vai, sabe por quê? Porque você precisa aprender uma coisa e é o que eu vou ensinar para cada um de vocês que estão aqui. Medo a gente não perde, medo a gente precisa aprender a vencer o medo. Se você acha que um dia você vai perder o medo de fazer alguma coisa, você nunca vai perder o medo de nada. Você precisa vencer aquilo que às vezes te impede de vivenciar coisas extraordinárias. A primeira vez que eu olhei para o Felipe e falei para ele vir, o Felipe não teve a capacidade, não queria, estava assim, mas ele foi. E ele tem 12 anos de idade e você viu hoje ele falando aqui na frente. Então, nós precisamos mostrar para o nosso medo quem comanda a nossa vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida. Quantos medrosos tem aqui? Porque eu sei que tem uns assim. Se você recebesse a oportunidade de vir aqui na frente para orar, tinha gente que caía morta aí onde estava. Guilherme, eu sou muito tímido, mas eu sou aquele padrão de tímido de verdade. Quem é desse jeito? Levanta a mão assim. Tu é tímida, mulher? Tu é? Tu é tímida, menino? Como é que tu chama? Como? Rafa? Hã? Laura. Vem cá, Laura. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Vem comigo, Laura. Se prepara que você vai orar por todo mundo, tá? Isso é muito bom. Só não morre, tá? Por favor. Laura. É diferente aqui de cima. Você pode orar pelo pessoal? Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui.
no momento tão precioso. Jesus, o Senhor conhece a minha vida, o quanto eu sou tímida, mas hoje eu estou aqui para vencer todos os meus medos. Que o Senhor inspire em outras vidas a vivenciar o mesmo. Em nome de Jesus. Ô Laura, deixa eu te falar uma coisa. Você tá tremendo? Isso é normal. O rapaz do teclado foi arrebatado. Se ele estiver aí, ele pode ficar ali junto comigo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. A Laura, ela levantou a mão dizendo que ela não tinha coragem. Eu chamei ela, ela falou que não vinha. Eu fui buscar. Eu peguei na mão dela, eu trouxe ela aqui em cima. Ela falou que não ia dar conta de falar. Eu falei por ela. Ela só foi instrumento para repetir aquilo que eu falei. Hoje eu fiz exatamente o que o Espírito Santo de Deus quer fazer com você. Às vezes a gente não se acha capaz, a gente acha que não dá conta, a gente acha que a gente não tem capacidade. Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele segura na nossa mão, ele fala assim, eu vou junto contigo. Ah, mas Senhor, eu não sei falar. Ele falou assim, não é você quem vai falar. Sou eu quem vou falar, e é exatamente o que o Espírito Santo de Deus vai fazer através da nossa vida. E Laura, hoje foi a primeira vez que o Espírito Santo de Deus trouxe para fazer isso aqui, que Ele vai fazer inúmeras vezes sobre a sua vida. Agora não tem mais nada que te impede de vivenciar o extraordinário de Deus. Vai lá, Laura, que Deus abençoe. Aleluia. Todo mundo olhando para a Laura agora. Ela vencer essa... Aleluia. Essa água é minha? Não! É só para acordar. Gente, já nós vamos falar. Nós vamos ter um bate-papo também de perguntas e respostas, principalmente sobre um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, que é falar em escolas. Eu prego em escolas. Enquanto eu estudava, eu estudei na mesma escola que a pastora estudou. Vocês viram o tanto que a nossa escola é antiga. Eu e a pastora estudamos na mesma escola, estudamos no IP. E já era um colégio cristão. Mas lá a gente também, eu conseguia estratégias para que a gente pudesse compartilhar Jesus. Só para vocês terem noção, eu estou lembrando aqui, tem um cantor, acho que são de Belo Horizonte, que é César Menotti e Fabiano. A gente tinha os devocionais no IP, a gente tinha os devocionais, só que eu sempre tentava fazer diferente. A minha escola era presbiteriana, e aí você sabe como é que é presbiteriano para fazer os cultos deles, é bem gelado, né? Aí o que a gente fazia? A gente tentava dar uma movimentada, e aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer paródias, né? Estava muito em alta as músicas sertanejas, e aí eu comecei a pegar as músicas sertanejas, dos cantores sertanejos, e aí tinha um amigo meu que chamava Elton, e aí era eu. Aí a gente criou Elton Menotti e Guilherme Fabiano. A gente começou a pegar as músicas, pastor, e a gente cantava no devocional as músicas trocadas a letra, porque todo mundo gostava de música sertaneja. Tinha uma música de César Menotti e Fabiano que a gente trocou e ficou assim: quando me perdi, Jesus apareceu, me fazendo rir, a salvação Ele me deu. Jesus é a alegria da minha vida. A gente começava a cantar e era maravilhoso e tal, e a gente estourou na nossa escola. A gente era famoso ali na nossa escola. Foi um estouro, um sucesso total. Porque a gente tentava encontrar uma forma de que as pessoas se alegrassem em estar na presença de Deus e servir a Deus. E depois eu saí da escola e comecei a liderar o trabalho de jovens, comecei a cuidar de juventude, todo esse trabalho. E um dia o Espírito Santo de Deus falou assim: Guilherme, eu quero que você vá para dentro das escolas, eu quero que você pregue nas escolas. E eu falei assim: aí é top. Mas qual escola? Você quer que eu vá na minha escola? Aí sabe o que eu fiz? Eu voltei lá no IP, eu fui na diretoria da escola e falei: olha, eu queria voltar aqui para falar e pregar para os alunos, para dizer que deu certo o que vocês fizeram. Eles não deixaram eu falar. Aí eu voltei triste para casa, estava sentado na casa da minha avó, e minha avó falou: por que você está triste aí, Guilherme? Eu falei: eu fui tentar lá organizar para eu falar na minha escola que eu estudei a vida inteira, eles não deixaram. A melhor amiga da minha avó estava lá, ela era vereadora.
da cidade de Abadia de Goiás, que é uma cidade que fica ao lado de Goiânia. Ela falou assim: Guilherme, você quer falar tanto nas escolas? Vai falar nas escolas aqui da cidade. E aí eu fui então e comecei a falar nas escolas, e aquele dia foi extraordinário. Mas para resumir, porque depois eu vou falar um pouco mais, coloca uma foto aí que é um pátio de escola, só para o pessoal ver, só para vocês terem noção. Essa escola que vocês vão ver aqui, ela é o maior colégio militar da cidade de Goiás. Esse é o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, o de Carvalho, o maior colégio militar da cidade. E esse é o maior apelo com o número de conversões de uma vez só. 1058 aceitaram a Jesus de uma vez só. O Senhor fez algo extraordinário esse dia. Guilherme, como é que você conta os alunos? A gente conta os que ficou sentado para trás. Que é mais fácil, porque a diretora ela sabe quantos foram para aquela palestra no dia, que foram para a aula, e a nossa equipe contava normalmente os que ficam para trás, que era mais fácil saber quantos que não estavam reconciliando ou aceitando a Jesus nesse dia. Esse dia foi um marco também, porque nós ultrapassamos a marca de 1000 palestras em escolas. Já são 1006 palestras em escolas, e eu já vi mais de 162 mil estudantes aceitarem a Jesus dentro de pátios de escola. Eu já vi pátios de escola se renderem a Jesus de uma forma muito poderosa, e essa foto aqui é só para te inspirar, para que você possa viver exatamente o mesmo na sua escola e na sua universidade. Os céus estão abertos para que coisas poderosas possam acontecer, mas nós não podemos ficar fugindo do chamado e do propósito que Deus tem para cada um de nós, amém? E já que é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque eu sei que aqui existem pessoas com o coração já disposto em amar Jesus, mas agora nós precisamos fazer com que você viva exatamente o que Deus tem para a sua vida. Então abra sua Bíblia em Jonas. Não tem nada bom que vem de Jonas, né? Misericórdia, só falar de Jonas aí. Mas vai ter. Sabe uma das coisas mais interessantes da história de Jonas? Você vai me acompanhar. Nós vamos juntos aqui. Desculpa o pessoal da mídia, mas normalmente eu desço, tá? Eu vou descer. Não precisa do púlpito, não. Uma das coisas mais interessantes da história de Jonas, sabe o que é? É que todos nós sonhamos com o dia em que nós vamos receber a nossa grande comissão de Jesus. Todos nós sonhamos com esse dia. A gente fica pensando, a gente às vezes quando é adolescente jovem e a gente está só vindo para a igreja, a gente está um bom crente. A gente sonha com o dia que Deus vai nos entregar. Para que eu estou aqui nessa terra? O que Deus está querendo fazer através da minha vida? Para onde que Ele vai me mandar? O que Ele quer fazer através de mim? A gente sonha com um dia onde a gente vai ter clareza do que Deus está querendo fazer através de nós. Do dia que você recebe um ofício, você pega dizendo assim: Deus está me mandando para esse lugar, Deus está me mandando fazer isso, Deus está querendo que eu faça isso. Só que existe um grande problema: a gente fazer exatamente igual Jonas. Sabe uma das coisas que eu descobri? Você já conhece um pouco da história de Jonas. Você já conhece que Jonas foi aquele que foi para a barriga do peixe. Você já conhece que Jonas foi pregar em Nínive. Você já conhece que Jonas fugiu. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa antes de eu iniciar essa história. Jonas era alguém que já era profeta. Ele não seria consagrado a profeta depois que ele voltasse do chamado dele. Ele recebe uma comissão, e a comissão é: vai pregar contra a cidade de Nínive. Porque subiu a ira no meu coração com relação ao que eles estão fazendo. Só que a grande questão é: a gente acha que Jonas ia receber um troféu de profeta depois que voltasse de lá. Não, ele já era profeta. Aí ele recebe a comissão e o seu destino é esse. Aí ele pega o papel, ele começa a olhar qual que é o destino, para onde ele tem indo, aonde Deus está falando com ele que é para ele ir. Aí ele fala assim: eu acho que eu não vou não. Quem quer ver o chamado de Deus sobre a sua vida aqui? Levanta a mão. Eu vou te dizer uma coisa para você. Se você quiser viver o chamado de Deus sobre a sua vida, a primeira coisa que você vai fazer está escrita em Jonas capítulo 1 no verso 2. Coloca aí para mim, Jonas capítulo 1 no verso 2. Essa versão aí está bem antiga, hein? Essa versão aqui está dizendo aqui, ó:
Jonas 1:2 está dizendo assim: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. A primeira palavra que está escrita aqui está dizendo assim: Jonas, levanta-te. Quando eu li esse trecho aqui da Bíblia dizendo que Jonas precisava se levantar, eu descobri que não existe chamado parado. Repete comigo: não existe chamado home office. Sempre que nós formos viver algo poderoso da parte de Deus, nós vamos ter que levantar, irmão. Aí às vezes a gente, se o máximo que você tem de evangelho sobre a sua vida é você vir ao culto, quem sabe você nem sabe o que é evangelho ainda. Porque é muito complicado. A hora que Deus nos entrega uma missão, Ele vai nos dar um direcionamento. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é... Porque aí Deus vai olhar para ti. Como é que tu chama? Esqueci seu nome. Lamine Amal. Lamine Amal está aqui. O Lamine, Deus vai entregar um chamado e um propósito para a sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é levantar aí. A primeira coisa que você precisa fazer é sair do seu lugar. Deus vai dizer assim: eu quero que você entregue uma palavra para aquela pessoa. A primeira coisa que você vai ter que fazer é sair do seu lugar e tem que agir. Só que a gente não age, a gente fica no modo automático, de igreja. E aí é mais um congresso, é mais um Holy Fest. Podia colocar ali qual que é a edição de Holy Fest que está tendo aqui já? Mais da 20ª? Essa é a maior loucura, irmão. Tem gente que vai precisar de 30 Holy Fest para criar vergonha na cara, acordar. Só que enquanto isso tem gente que entende com o primeiro, irmão. Aí a pessoa passa anos e anos para entender o chamado do que Deus está dizendo para cada um de nós. Tem gente que pode entender. Quantos anos você está? Quantos anos você tem? 13. Tem gente que pode entender com 13 anos o que Deus já está chamando há muito tempo. Agora tem gente que só vai entender quando tiver com 30. E aí Deus vai dizer: eu estou te chamando desde os 13. Aí a gente levanta para a gente viver o chamado. Só que o grande problema da gente não estar vendo as escolas serem alcançadas, as universidades serem alcançadas ainda, que poderia ser, isso está numa proporção muito maior, a gente não está vendo isso acontecer por um motivo: porque a gente não se levanta, irmão. Sabe quem normalmente são as pessoas que se destacam em rede social? Quem são as pessoas que se destacam? São gente que decide fazer diferente do que os outros estão fazendo, irmão. Gente que paga o preço para algumas coisas acontecerem. Eu trabalho com um time de influenciadores. Eu sei que tem um monte de influenciador que não vale nada. Mas a grande parte deles, para eles se tornarem o que eles se tornaram, eles têm que pagar o preço. Aí tem lá, o povo ensina: ó, você quer ser um influenciador? Poste 3 vídeos no dia, tenha constância, fica ali na rede social. Uma hora o seu conteúdo viraliza. Só que a pessoa fala assim: ah, meu sonho era ser um influenciador, mas não quer postar um vídeo, não quer é low profile. Eu quero ser influenciador. Influenciador de quê? De low profile? De não ser nada? Aí a maior loucura de todas, que eu estava lendo na Bíblia, é o que Jonas faz depois que ele recebe o comissionamento. A comissão é: vá e pregue contra a cidade de Nínive. Aí Jonas vai fazer exatamente o que muita gente aqui faz. No verso 2, levanta-te, Jonas, e vá à cidade de Nínive. No verso 3, Jonas levantou, mas levantou para quê? Mas é muito sem noção, irmão. Ele é tão sem noção igual tu. Ele é tão sem noção quanto a gente é. Jonas, levanta-te e prega contra a cidade de Nínive. O que o Jonas faz? Levanta, mas é para fugir, irmão. E tem um bocado de gente aqui que você já sabe o chamado e para onde Deus está querendo te mandar, só que você está levantando e está tendo o mesmo esforço para quê? Para fugir. Para fugir do chamado de Deus, para fugir do propósito de Deus, para fugir daquilo que Deus quer entregar para a sua vida e que vai fazer a transformação de milhares de pessoas que estão à sua volta, irmão.
Alguém lembra quantas pessoas eu falei que aceitou a Jesus só dentro de escolas? Não, no total 162 mil pessoas. Você consegue imaginar se eu tivesse fugindo até hoje? O que tinha ficado para trás? Você consegue imaginar o que fica para trás quando a gente foge daquilo que Deus está querendo fazer através da nossa vida? Você consegue imaginar que agora você já deve estar com 16, 17? Quantas pessoas já ficaram para trás nos seus 15, 14, 13, 12, que você já tinha capacidade de pregar e não pregava? Quem está no terceiro ano do ensino médio agora? Levanta a mão, quem está no terceiro ano? Está no terceiro ano? A galera que está no terceiro ano, fica de pé. Ei, preste atenção. Laura, posso dar uma notícia para vocês? Vocês só tem mais esse ano para vocês ganharem a escola de vocês para Jesus. Só. Depois que passar esse ano, não adianta querer acordar para ganhar a sua escola para Jesus, que aí já passou. Você só tem mais esse ano para despertar e mudar a realidade de pessoas que quem sabe você vai se despedir no final desse ano, e essas pessoas podem ser impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus através da sua vida. Pastor, vem cá, pastor. Vem cá. Tá bem ativo? Fale o que você me falou naquela sala ali, ó, que você falou assim, ó, eu podia ter tido um encontro. Falei para ele. Eu falei na minha palavra antes de você chegar que eu estudei 5 anos num colégio, que eu poderia ter convertido lá e não ter experimentado o mundão depois na minha juventude, né? A pastora estava dizendo isso para mim ali quando nós estávamos tomando café. Eu falei exatamente isso. Eu falei assim, olha, nós temos oportunidades que elas não voltam mais. A pastora está aqui hoje, ela é pastora de igreja, mas ela consegue olhar para um período da vida dela dizendo assim, eu poderia ter feito a diferença nesse período que não dá mais para fazer. Obrigado, pastor. E vocês ainda têm oportunidade. Para você que está no terceiro ano, você só tem esse ano. Para você que está no segundo, você ainda tem 2 anos. Você que está no primeiro, você tem 3 anos. Você que está no 9º ano, você tem 4 anos para ir fazendo a diferença. E eu acredito que hoje de pé o Senhor está levantando evangelistas, missionários, homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença da sua escola. E se você crer nisso, dá um glória a Deus bem forte e senta aí no seu lugar. Só que a loucura é, Jonas levanta e foge. Ele vai lá no porto, paga o ticket. Qual cidade que ele tinha que ir? Qual cidade que ele foi? Tarsis. Tarsis era o destino? Tarsis era o destino da fuga, irmão. Tarsis era o destino da fuga de Jonas. Aí a loucura é, ele entra dentro do barco, ele vai para o fundo do barco. Enquanto o barco está indo em direção a Tarsis, de repente uma grande tempestade se levanta. Sempre que a gente colocar um Jonas dentro do nosso barco que está fugindo do propósito, a gente vai se preparar para as tempestades que vão acontecer sem que a gente fosse o culpado dela. Então eu vou dizer para as meninas que estão aqui, eu vou começar para as meninas. Toma cuidado com o Jared que você vai colocar ao seu lado para namorar. Pastor, é porque eu sou tão apaixonado no Jared. O Jared é tão maravilhoso. O Jared é tão lindo. Ele só não é crente. Ele só está fugindo do propósito dele. Depois, não culpe as tempestades que você vai viver na sua vida. Você escolheu colocar um Jonas dentro do seu barco.
Sabe uma das coisas, essa história de Jonas, ela é engraçada. Acha aí pra mim qual que é o versículo, pastora? A hora que o caos começa a acontecer, é no capítulo 1. Tem um versículo que diz assim: a hora que o caos começa a acontecer, o povo descobre e sabe exatamente, a Bíblia está falando assim, olha, e o povo do barco sabia que... Pois o quê? Isso aí para mim mudou toda a história de Jonas. Olha isso aqui, versículo 10, coloca aí. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. A Bíblia diz que Jonas já tinha falado ao entrar no barco que estava fugindo do Senhor, irmão. É a gente sabendo de gente que está fugindo do propósito e coloca ele na nossa vida. Eu achava que o problema do barco e o culpado do barco era só Jonas. Aí depois eu descubro que o culpado do barco é de quem deixou Jonas entrar nesse barco, irmão. Quais são os Jonas que você tem deixado entrar na sua vida? Quantos amigos você tem à sua volta? Eu vou achar. Por que eu gosto de pregar essa mensagem? Porque no meio da mensagem eu acho todos os Jonas estão aqui, pastor. Nenhum vai conseguir terminar fugindo. E aí a loucura é, me responde aqui, ó. Levanta sua mão com os 5 dedos abertos assim, ó. Quantos amigos você tem, que você chama de amigos? Quantos você tem? Coloca aí na sua mão aí, quantos você tem? Se tiver mais de 5, pode levantar a outra mão também. Agora, seja sincero, você não precisa mentir para mim. Quantos desses são pessoas que te aproximam de Deus? Onde foi parar a mão dele agora? Ei, pode abaixar. Teve gente que estava com a mão assim, ó. Eu falei: quantos desses te aproximam de Deus? Como é que tu chama lá, menino? O Davi estava aqui, ele até colocou a mão dentro do moletom. Não é que não aproxime de Deus, esses aqui eu preciso esconder, porque esse aqui é da qualidade mais ruim que existe no planeta Terra. Eu perguntei para você quantos a gente diz que são nossos amigos, e aí a gente abaixa a mão quando eu perguntei quantos desses se aproximam de Deus. Um dos grandes problemas da gente não viver o propósito de Deus é a gente nos cercar de pessoas que não estão indo para o mesmo lugar onde a gente vai. Essa é uma das grandes complicações. A sua levanta a mão, qual que é a lógica de eu ter como meu amigo alguém que não é amigo de Jesus? Não faz sentido. Não faz sentido eu ser amigo de alguém que não é amigo de Jesus. Por quê? Porque a conversa é outra, os lugares onde a gente vai são outros, então não faz muito sentido. Agora a maior loucura é: acham Jonas no fundo do barco, a tempestade está acontecendo. Só que acham Jonas depois de ter jogado todas as coisas fora, irmão. Pegaram todas as mercadorias e jogaram fora. Aí eu vou dizer de uma coisa que eu vi de perto e eu falei assim: irmão, eu teria ficado muito grilado com Jonas. Eu viajo para a Ilha do Marajó. Tem uma foto aí que tem um barco. Eu até mandei, tem um barco, tá todo mundo de amarelo. Coloca para mim, não era para eu mostrar ela agora não, mas é só para o povo ter noção. Esse aqui é o barco que vai para a Ilha do Marajó. Vou falar depois. Mas você está vendo que tem gente ali no último andar, no segundo, no terceiro e um pouquinho aqui na frente. Mas esse último andar aqui, vocês estão vendo que é tudo mercadoria. Tem a ponta de um caminhão, tem tijolo, tem água, tem os negócios cobertos ali. E ali embaixo é tudo mercadoria. É muita coisa. Agora você consegue imaginar, por conta de um miserável, de um cara que está fugindo do propósito, todo mundo está perdendo? É isso que acontece quando a gente está cercado de alguém que foge do propósito de Deus. Todo mundo à volta começa a perder. Aí sabe o que eles fizeram? Começaram a pegar as mercadorias, tudo, e começar a jogar. Joga esse caminhão para fora.
joga os tijolos para fora, joga as águas para fora, joga as compras de todo mundo. Eu não sei se você já viajou de avião, mas eu já viajei. Se tem uma coisa que me dá ódio é quando extravia minha mala. Só de extraviar, irmão, da mala chegar 2 dias depois. Agora esse povo não vai chegar mais a mala porque tiver que jogar a mala fora. Por conta de quem? O bendito do Jonas. Pegaram e jogaram todas as coisas fora. Resolveu? Não, a tempestade ainda continua. Pode tirar a foto. A tempestade ainda está continuando, irmão. Aí eles vão e encontram Jonas no fundo do barco. A hora que encontram Jonas no fundo do barco, diz assim: tu não está vendo o que está acontecendo, não? Tu não está vendo o caos que está acontecendo? Tem alguma coisa a ver contigo? A Bíblia vai dizer que eles jogam sortes e a sorte ainda cai em cima de Jonas, dizendo que o problema era o próprio Jonas que estava ali. Sabe o que Jonas vai falar? Jonas vai dizer assim, acho que está no verso 12, coloca o verso 12 para mim. Você tem a versão NVI? Essa versão está bem antiga. Isso. Olha o que Jonas vai dizer quando eles encontram ele. Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que por quê? Essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas fez uma coisa que a gente precisa fazer: reconhecer que às vezes os problemas que estão acontecendo à nossa volta não é por conta do pastor, não é por conta da igreja, não é por conta do ministro de louvor. Quem sabe os problemas que estão acontecendo na nossa vida é por nossa própria culpa. Quando a gente assume que o problema de tudo que está acontecendo à nossa volta é a gente que começou a causar. Tem um monte de caos que vai acontecer na nossa vida que nós somos o culpado. E que a gente, e é até complicado falar sobre isso, porque a gente fala isso aqui e depois a pessoa, eu sou culpado, eu vou me matar. É uma geração que já foi rotulada e colocado aquele adesivo de frágil. Você não pode falar nada. Você não pode, não, irmão, mas eu não estou lidando com uma geração frágil. Estou lidando com uma geração que a Bíblia diz: eu vos escolhi porque vocês são fortes. Você prefere acreditar naquilo que o mundo diz. Eu prefiro acreditar no que a palavra de Deus diz sobre vocês. Se você começar a viver uma mudança extraordinária, pare de fugir do propósito de Deus e assuma que você não vive até hoje o que Deus preparou para você por culpa sua. Não é culpa de ninguém, não é culpa dos seus pais, não é culpa do pastor, não é culpa do líder de jovens, a culpa é sua, porque você não para de fugir do propósito de Deus para a sua vida, da direção da onde Deus queria que você estivesse. Aí sabe o que é extraordinário? Jonas falou assim: é por minha culpa que isso aí está acontecendo. Ah é? Então tá bom então. Vem. Então nós vamos jogar. Vamos jogar ele fora. Aí eles pegam Jonas e vai. E joga. E jogar Jonas. Volta lá, Jonas. E jogam Jonas no mar. Sabe o que é o lindo? É o próximo versículo que diz assim: e jogaram Jonas no mar e a tempestade se acalmou. Verdadeiramente o culpado do caos que estava acontecendo era aquele cara que estava dentro daquele barco. O trabalho de crianças da videira é maravilhoso. Eu reconheço. Tem tia de sala de criança no nosso negócio? Tem, também na minha igreja também tem. Todas as partes da Bíblia que a gente conhece, elas são devidas às tias de sala de criança. Porque se eu falar da história de Jonas, você vai lembrar de que parte da história de Jonas? Jonas está onde? Na barriga do peixe. Essa era a parte da ilustração que eles mostravam na sala de criança. Se eu falar de Daniel, Daniel estava na onde? Na qual? Se eu falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão na onde? Aonde que a gente aprendeu isso, irmão? Por que todo mundo fala a mesma parte? Porque era a parte que estava ilustrada no desenho da sala de criança. Só que agora tem um problema aqui, que aí eu precisava que as tias de sala de criança ajudassem a ensinar isso aqui direito, porque não ensinaram direito. Jonas vai ficar quantos dias dentro da barriga do peixe? 3 dias para se arrepender, irmão. 3 dias dentro da barriga do peixe, aí Jonas se arrepende. Aí o grande peixe vai jogar Jonas na onde? Alguém sabe? Na onde? Sabe por que você disse a ilha de Nínive? Porque está errado. Essa é uma das grandes partes que eu achei mais interessante, que eu estava conversando com meu avô. Meu avô falou assim: meu filho, você sabia que o peixe não jogou Jonas em Nínive? E isso muda um pouco do roteiro da história.
Como é que eu sei que não foi jogado em Nínive? Põe o capítulo 3 no verso 2. Põe o verso 1 primeiro. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, e essa era a ordem: vá à grande cidade de Nínive. Se é para ir para a cidade de Nínive, ele está lá nela? Não está, irmão. Então é para ele ir para a cidade de Nínive. Ele não está em Nínive ainda. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu não vou fazer por você aquilo que você tem que fazer. Você vai, possivelmente, o ChatGPT que disse isso. Então, possivelmente, vou colocar possivelmente. Jonas foi jogado novamente para o lugar de onde ele saiu errado. Voltou para Jope. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou te levar para o lugar de onde você saiu errado, que você errou, para você fazer do jeito certo agora. A Bíblia lembra de dizer assim, ó, lembra de onde você caiu, lembra de onde você errou, lembra de onde foi a sua falha, e muda a rota e faça diferente agora. Enquanto Jonas está fugindo do propósito, todo mundo do barco perdeu as malas, perdeu as coisas. A hora que ele entende, a situação começa a mudar. Sabe por que começa a mudar? Porque a Bíblia vai dizer que Jonas, ele se arrepende, o peixe joga ele na praia ou em algum lugar, ele vai entrar e vai para a cidade de Nínive. Aí ele chega na cidade de Nínive. A Bíblia diz que para a cidade ouvir a mensagem e todo mundo ouvir, precisaria de quantos dias? Alguém sabe? 3 dias. Só que não precisou de 3 dias para que a cidade inteira se arrependesse. Quantos dias levou para a cidade inteira se arrepender? 1 dia. A mensagem que Jonas levaria 3 dias pregando para todo mundo ouvir foi tão poderosa, mas tão poderosa, que 1 dia todo mundo entendeu a mensagem e se arrependeu. Que nível de arrependimento foi esse? Você tem cachorro, pastor? Tem, pastor? Já tinha? Quem tem cachorro aqui? Levanta a mão. Quem tem cachorro? Você tem cachorro? Tem, pastor? Como é que chama o seu cachorro? Hã? Pandora. É chique, hein? Você nunca vai ver uma Pandora em casa de pobre, né? O pobre não sabe nem o que é Pandora. Você vai chegar na casa do pobre, no máximo do cachorro vai chamar biju. Que é uma bijuteria. Pastora, você é crente? Muito mesmo? É, você é crente de verdade? Você já colocou a Pandora de jejum? Hã? Não. Eu estou dizendo da casa da pastora, só para te dizer o tamanho do nível de arrependimento que entrou na cidade de Nínive. A Bíblia diz que não foi só os seres humanos, os homens e mulheres e os reis que entraram. Irmão, o arrependimento foi tão grande que até os animais tiveram que jejuar. Mas a cidade inteira, uma cidade inteira se arrependeu. Sabe, eu ouso dizer que nós estamos falando de um dos maiores evangelistas que já existiu na história. Eu não sei de outra história de outro que pregou e uma cidade inteira se arrependeu. Eu sei ouvir de Pedro que pregou e 3.000 aceitou a Jesus, e isso é maravilhoso. Agora uma cidade inteira, desde homens, mulheres, reis, todo mundo se arrependeu em Nínive, irmão. Todo mundo teve a vida transformada através. Aí sabe o que eu penso? Você tem noção do tamanho e do poder da mensagem que estava dentro de Jonas, e Jonas estava fugindo? É exatamente o que eu estou olhando para você para dizer. Você tem noção da grandiosidade do que Deus confiou e colocou dentro de você, e você não para de fugir? Não, mas eu não vou pregar na minha escola, não. Aí Jesus está dizendo: você não tem noção do que eu coloquei dentro de ti. Dá para ver claramente, enquanto Jonas foge, todo mundo perde. Enquanto Jonas aceita o propósito e o chamado, todo mundo à sua volta ganha. É
fácil a gente escolher, irmão. Eu vou viver o meu chamado ou eu vou fugir dele? Enquanto eu fujo, todo mundo que está à minha volta vai perder. Enquanto eu vivo, todo mundo à minha volta está ganhando. Essa é uma das coisas mais incríveis de todas, irmão. Jonas prega, a cidade inteira se arrepende. Por isso que eu gosto de olhar para essas pessoas e falar assim: isso aqui é extraordinário. Por isso que, se a gente falasse: Senhor, eu quero ver Belo Horizonte inteira se render aos seus pés, isso não é novidade. Deus já fez uma cidade muito mais perdida, muito mais banalizada, muito mais. Era uma cidade que o destino era destruição, irmão. Eu não imagino que não tem nem carta do Senhor de destruição para Belo Horizonte. Para Nínive tinha, irmão. A maldade de Nínive subiu ao coração de Deus. E Deus transformou a história inteira através de um homem que decidiu ir lá e mudar o posicionamento e mudar a história daquele povo. Eu disse no início da minha mensagem que eu encontraria todos os Jonas aqui na minha frente. Melhor de tudo, eu não preciso dizer para você que você é um Jonas. Se você é um, você é o primeiro a saber desde o início dessa mensagem. Eu não preciso dizer para você: ei, você é um Jonas. Eu não preciso. Se você é um, você sabe exatamente que você está fugindo daquilo que Deus já te entregou, daquilo que Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Por isso que quando eu venho num encontro desse, que tem uma juventude forte, poderosa dessa para viver, eu não preciso pregar para que você aceite a Jesus. Eu preciso pregar para você criar vergonha na sua cara. Esse é o posicionamento que a gente precisa ter. Porque enquanto você não cria vergonha na sua cara, todo mundo à sua volta está perdendo, irmão. A sua escola perde, os seus amigos perdem, a sua família perde. Todo mundo que te cerca perde. Quem passa por você perde, irmão. Essa semana eu vi um bocado de gente aceitar Jesus fora de púlpito. E isso é uma das coisas mais legais. E gente que estava no meu caminho, irmão. Falei, vou lá visitar minha avó. Cheguei lá, meu tio estava descarnando vaca. Tipo assim, ele mata as vacas lá e aí limpa elas e já manda pro açougue dele, que ele tem um supermercado. Aí eu cheguei, aí tinha um cara lá descarnando a vaca e tal. Ele largou a faca que ele estava cortando e ele foi lá pertinho de mim. Ele viu e falou assim: que brilho é esse, velho? Ele estava assim meio doido. Ele falou: que brilho é esse, velho? O que foi que está acontecendo? Ele falou: você chegou aqui, mudou a áurea. A áurea, ele falou desse jeito para mim. Mudou a aura aqui na hora que você chegou. Aí ele perguntou pro cara, falou: quem que é esse rapaz que chegou aqui? Ele falou assim, aí meu tio falou assim: é meu sobrinho, ele é pastor. Aí eu falei: agora eu entendi. Aí começou a conversar comigo, ele precisava trabalhar lá terminando de cortar a vaca inteira, né? Porque senão ele ia ficar lá conversando comigo. Aí eu falei: a hora que terminar, passa ali que eu vou orar por ti. Aí eu tô lá jantando com a minha avó, a hora que eu terminei, ele chegou lá todo sujo, assim, de sangue, de carne, de coisa. Ele falou assim: você vai orar por mim? Eu falei assim: vou orar por ti. Mas eu quero te perguntar, você quer voltar para Jesus hoje? Ele falou assim: eu preciso, hein, pastor? Dobrou o joelho lá, eu tô orando por ele. O outro que estava descarnando chegou também, já dobrou o joelho. Eu falei: por que você dobrou o joelho? Aí ele falou assim: essa oração aí não é para entregar para Jesus. Eu nem tinha feito apelo pro cara, o cara estava lá também. Os dois voltaram para Jesus ali naquele lugar. No início da semana eu estava em Alphaville, em São Paulo. Eu estou na casa de um amigo meu lá em Alphaville, aquelas mansão grande. Chegou uma senhorinha e eu estava saindo para tomar café com um amigo. Ela virou e falou assim: não, eu preparo o café aqui para vocês podem sentar aqui e conversar aqui mesmo, eu preparo. Ela foi lá preparar, o Espírito Santo Deus falou no meu coração: tem algum dos filhos dela que está afastado. Pergunta qual é. Eu já olhei para ela e falei assim: qual dos seus filhos que está afastado? Ela já começou a chorar. Ela falou assim: ô pastor, eu tenho um filho meu que é pastor, mas a minha filha está afastada. Eu falei: me dá o WhatsApp dela aí. Ela mandou o WhatsApp, eu mandei um áudio no WhatsApp. Eu falei: minha filha, olha, eu cheguei aqui na casa e Jesus não vai deixar você ficar mais afastada não. Hoje é o dia de você voltar para Jesus. Ela mandou a carinha chorando e dizendo assim: eu quero voltar para Jesus. A mãe dela pegou a mensagem, caiu de joelho no meio da casa. E aí eu abracei a mãe dela, orei pela filha dela, e a filha dela estava voltando para Jesus ali naquele lugar. Há
10 anos atrás eu estava em 7 Lagoas. 10 anos depois eu estou voltando na igreja que eu ministrei ontem, que a igreja de Deus é fiel. Sabe o que foi o mais legal? Eu tinha o contato de uma pessoa de 7 Lagoas. Um cara que eu conheci quando eu fui ministrar na igreja. Eu mandei mensagem para ele, falei, mano, nós estamos alinhando, eu vou estar aí perto, aí dá pra gente alinhar, eu queria estar aí na igreja, vocês têm 10 anos que eu não vou ir, tal. Aí ele falou assim, vou te passar pro pastor, passou o contato, tal. Alinhou, eu fui lá ministrar ontem. A hora que eu estou chegando na igreja, o pastor virou e falou assim, ô Guilherme, eu perguntei, o Lucas vai vir? Ele falou assim, Guilherme, o Lucas não está mais na igreja, o Lucas se afastou. Tem uns 5 anos que ele se afastou, se distanciou, tal, e não está aqui mais na igreja. Ele nem atende mais minha mensagem, porque ele sabe o que eu vou falar com ele. Eu mandei mensagem na hora, eu falei, Lucas, está chegando na igreja? Ele falou, já eu estou aí. Ontem eu terminei a mensagem exatamente olhando para ele, dizendo assim, hoje eu vim aqui só por sua causa. Depois de 5 anos está o Lucas voltando no corredor, chorando, voltando para Jesus, voltando ontem, irmão. Mais 15 pessoas aceitaram a Jesus ontem, mas o Lucas estava lá. Deus nos leva a alguns lugares para que algumas pessoas sejam alcançadas. Fez isso com Jonas e vai fazer isso exatamente com você. Só que miséria, larga de ser Jonas, pelo amor de Deus, a partir de hoje. Eu não quero que você seja mais o Jonas do capítulo 1. Eu quero que você seja o Jonas do capítulo 3 e 4. Você vai deixar de ser esse Jonas fugindo do propósito e vai se tornar o Jonas vivenciando exatamente aquilo que os céus têm preparado para ele. Eu termino dizendo uma coisa para você, e isso muda muita coisa. Sabe o que eu descobri, pastor Francisco? Jonas ficou quantos dias na barriga do peixe? 3 dias para se arrepender. Deus gastou mais tempo para que Jonas entendesse o propósito do que para transformar a cidade de Nínive. Deus está gastando mais tempo para convencer a gente do chamado e do propósito do que para mudar a realidade do lugar para onde Ele vai nos mandar. Eu vou repetir, Deus está gastando mais tempo dizendo assim, vamos viver o chamado, vamos viver o propósito, vem que Deus tem algo poderoso para... Vem, Deus está gastando mais tempo nos chamando para o que Ele vai fazer do que para o lugar onde Ele vai mandar ser transformado, irmão. Ele gastou 3 dias dentro de uma barriga para se arrepender. Agora em Nínive gastou para a cidade inteira se arrepender. Você tem noção de que o trabalho de Deus depende de uma pessoa para que milhares sejam alcançadas através disso, irmão? Por isso que hoje eu não posso deixar nenhum Jonas passar daquela porta para fora do mesmo jeito. E o melhor de tudo, eu não preciso dizer para você que você é um. Se você é um que está fugindo, você é o primeiro a saber aqui nesse lugar. Deus já mandou você aceitar cargos de liderança que você está fugindo. Deus já mandou você pregar na sua escola e você não está pregando. Deus já mandou você pregar na sua universidade e você não está fazendo isso. Deus já mandou você liderar, estar à frente, assumir, ir para as praças, ir para os hospitais, ir para algum lugar e você está fugindo. Por isso que desde o início eu disse assim, hoje o meu apelo não vai ser para você aceitar Jesus, porque não tem como você estar aqui na casa de Jesus e não ter aceitado Ele. Hoje o meu apelo é de verdade para você criar vergonha na sua cara. Guilherme, esse miserento desse Jonas aí sou eu. Eu ainda não sou o Jonas do capítulo 3, eu sou o Jonas do capítulo 1. Que Deus já me entregou, já disse assim, ei filho, olha aqui o que eu vou fazer através da sua vida, é para você ir lá e fazer isso. Aí sabe o que a gente está fazendo? Fugindo. Só que chegou o dia de você parar de fugir. E tudo muda quando a gente se arrepende, irmão. Quando a gente se arrepende. Por isso que a Bíblia diz que os céus em festa não é quando alguém aceita Jesus, é quando o pecador se arrepende. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, pois aquele que quiser fazer o bem, aquele que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Eu acho que não existe bem maior que eu posso fazer por alguém do que falar de Jesus para uma pessoa. Se eu não falo de Jesus para uma pessoa, eu infrinjo, quem sabe, o pior pecado de todos, irmão. Guardar para mim aquilo que era para eu compartilhar. Guardar o maior bem que eu tenho, que é ter Jesus dentro de mim e compartilhar com as pessoas que estão à minha volta. Guilherme, esse Jonas aí sou eu. Essa Jonas aí tem sido eu. Mas hoje eu preciso me arrepender.
Hoje eu preciso mudar o posicionamento da minha vida. Hoje eu não posso continuar desse jeito mais. Se Deus tem as escolas para mim, eu vou. Se Deus tem a universidade para mim, eu vou. Se tem os hospitais para mim, eu vou. Se tem as praças para mim, eu vou. Se Deus tem algo e Deus já me entregou algo, eu vou. Eu não vou ficar fugindo mais. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, irmão, se ele não falou, você pode ficar sentado no seu lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque os que vierem aqui na frente, eu vou orar por você. Mas eu vou orar para que Deus te cobre o que você está vindo fazer aqui na frente. Eu vou te dizer qual vai ser a minha oração. Se você chegar aqui na frente, eu vou dizer assim: Senhor, cobre cada um deles da decisão que eles estão tomando aqui. Coloque gente na frente deles para que eles não tenham desculpa de que ninguém parou na frente deles para que eles pregassem. Então você não vai vir passear aqui na frente, você vai vir aqui tomar uma decisão que vai mudar a sua história para sempre. Mudou a minha, irmão, e vai mudar a sua também. E tudo isso acontece quando a gente faz igual Jonas. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de fugir do chamado de Deus, daquilo que Deus tem preparado para mim. Guilherme, esse Jonas aí, essa Jonas tem sido eu. Se o Espírito Santo de Deus for com você, levanta o mais rápido do seu lugar e corre aqui na frente, que eu vou orar pela sua vida aqui hoje. Chega bem para frente, senão não vai caber todo mundo. Pode chegar bem para frente mesmo. Se quiser empurrar um pouco as cadeiras que estão mais na frente para trás, eu acho que facilita. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me... Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Com medo de não viver, mas sua glória me atraiu. Eu vou deixar uns minutos para você falar com Deus aí no seu lugar. Feche os seus olhos e fala: Senhor, eu estou me arrependendo aqui nesse lugar. Eu não posso permanecer desse jeito mais. Deixa o Espírito Santo falar com você aí nesse lugar. Eu posso orar por você, mas se você orar, é ainda mais intenso e poderoso, irmão. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome aqui nesse lugar, Jesus. Jonas hoje estão sendo encontrados aqui nesse lugar dizendo: por que está fugindo até hoje? Por que está fugindo daquilo que eu já te entreguei, já falei que faria sobre a sua vida? Espírito Santo de Deus, Pai, nós glorificamos e exaltamos a tua presença, Jesus. Que as nossas lágrimas sejam lágrimas de transformação, Jesus. Que as nossas lágrimas sejam lágrimas onde o teu poder se manifeste sobre cada um de nós. Espírito Santo de Deus, oh Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, nós te louvamos, Pai. Nos ajude a vivenciar exatamente aquilo que os céus têm preparado para cada um de nós. Oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus, olha aqui para frente para mim. Tem como nós passarmos uma vida inteira vindo para a igreja e não vivenciar o que Deus tinha preparado para a gente. Às vezes só ficar vindo para a igreja pode ser cansativo. A gente fala: não, mais um culto,
Mas quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, indo nos lugares onde Deus quer que a gente esteja, a casa de Deus se torna o lugar mais extraordinário e poderoso que existe na face da terra. Para você que... Isso é maravilhoso. A pastora disse que nós temos mais de 30 representantes de cidades aqui do estado de Minas, do estado de Minas Gerais. Então hoje, quem sabe, seja um envio poderoso dos céus para as cidades serem impactadas nas escolas de vocês, da cidade de vocês, nas universidades da cidade de vocês. Os céus têm preparado algo muito poderoso para hoje. E se a gente entender isso, irmão, Minas Gerais será totalmente impactado pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho trabalho de missões e eu já fiz missões em Minas, uma das regiões mais difíceis do estado de vocês, que é o Vale de Jequitinhonha. Uma das regiões pobre, irmão, é pobre com força. E Deus está dizendo assim: como que eles vão ouvir se não há quem pregue? Como que eu envio se não tem gente querendo ser enviado? Olha o que a Bíblia está falando. Segura bem baixinho os instrumentos. Olha o que a Bíblia diz. São dois contrapontos muito diferentes. A seara é grande. E poderia estar no versículo assim: e muitos são ceifeiros. Mas não está assim. O versículo está que a seara é grande e como é que é o resto? E poucos. A seara é grande, infelizmente são poucos os que querem ir, irmão. A minha pergunta é: você vai ser um dos que vai? Ou você vai ser um dos que vai ficar acomodado a vida inteira? Não, irmão. Existe uma Nínive te esperando para ser transformado através daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Eu ouso dizer que a Nínive da sua vida hoje, principalmente os adolescentes que estão aqui, é a sua sala de aula. Jesus está dizendo assim: vai e prega, vai e fala. Ah, mas eles não vão me ouvir. Irmão, Jesus não pediu para você pregar que algo, não, ele só pediu para você pregar. Porque no final, a hora que eles estiverem diante de Deus, Deus vai mostrar claramente para eles: teve alguém na sua sala o tempo inteiro pregando, irmão. Teve alguém na sua sala o tempo inteiro te lembrando de que o seu lugar não era no mundo, que não era distante, seu lugar era na presença de Deus. E você vai ser o instrumento de Deus para que multidões sejam alcançadas através disso, irmão. A graça de Deus é maravilhosa, irmão. E Deus nos derrama dessa graça para que a gente pregue o evangelho para as pessoas, para que a gente dê a oportunidade ao pior dos pecadores, irmão. Deixa eu só fazer algo profético aqui. Eu quero que você mentalize aí, lembre na sua cabeça aí quem que é a pessoa mais desviada que você conhece da sua sala de aula, dos seus amigos, de quem está à sua volta. Nós não vamos ganhar os bons não, nós vamos ganhar esse ano os pior. Não, mas nós vamos atrás dos pior. Deus tinha tanta opção de procurar, foi atrás de Paulo, que era um assassino de crente. Já imaginou aí quem que é a pessoa? A hora que você voltar e sentar, eles vão cantar aqui um louvor. Depois que a gente terminar, você vai pegar o seu celular e você vai mandar uma mensagem dizendo do propósito de Deus para a vida dessa pessoa que você disse aí que é o pior. Entra no grupo da sua sala de aula e vai lá e procura lá, fulano de tal. Eu vou mandar mensagem para ti: estou passando aqui para te lembrar que Deus tem algo poderoso para fazer sobre a sua vida. Ser amado por Deus, escolhido por Ele. Deus tem um propósito extraordinário para fazer através da sua vida, irmão. Você vai ver resultados extraordinários acontecer através de uma mensagem. Você crê nisso? Deus, cada um dos que vieram aqui na frente, cobre cada um deles dessa decisão. Coloque pessoas no caminho deles.
Coloca pessoas desesperadas e angustiadas para que eles sejam a palavra de transformação através de Ti, na vida de cada uma dessas pessoas. Use eles como instrumentos, meninos e meninas tomados pelo Teu Espírito Santo, para que haja salvação onde eles forem, que as mãos dele, onde as mãos deles tocarem, que sejam as Suas mãos, gerando milagres e transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um abraço bem forte quem está do seu lado. Pode voltar para o seu lugar, cheio da presença de Deus, enquanto eles estão cantando. Canta bem forte aí. É que a sarça. Ó, Jesus vai te usar de uma forma. Vai ser. Vai ser. Ó, olha aqui para mim. Ó, da porta para fora a gente mostra se o nosso choro foi de remorso ou de arrependimento. Se a gente chorou e nada mudou, foi remorso. Se a gente chora e tudo muda, irmão, aí é arrependimento de verdade. Que eu declaro sobre cada um dos choros desse lugar hoje, que seja uma onda de arrependimento maravilhosa, para que a gente possa ver o Espírito Santo de Deus fazer algo extraordinário aqui nesse lugar. Então, trazendo a sala de casa para cá, pode se sentar, eu só quero mostrar algo para vocês, enquanto eles estão montando aqui. Quiser tirar esse púlpito aqui? Quem ama fazer missões aí, irmão? Levanta a mão aí, só quem ama fazer missões. Coloca aquela foto do barco de novo, aquela que a gente mostrou. Essa foi a viagem que eu fiz esse ano. Esse ano nós completamos 11 anos fazendo trabalho de missões. São 16 viagens missionárias em 11 anos. E esse ano nós estivemos pela terceira vez na Ilha do Marajó, uma das regiões mais tomadas por abuso de crianças e adolescentes. A gente recebe a informação e o que a gente faz com ela? Chora ou a gente vai lá ser fonte de transformação? A gente vai lá. Eu fui com 200 voluntários junto comigo. Nós embarcamos esse ano até a Ilha do Marajó. Mais de 1.800 pessoas aceitaram a Jesus esse ano, irmão. Deus já fez algo maravilhosíssimo esse ano. Coloca a próxima foto. A próxima. Tá todo mundo de amarelo. Eu mandei a sequência aí. Todo mundo de amarelo. Um selfie, parecendo um selfie. Tem não? Pode ser essa, pode ser essa. Na cidade onde tem o maior índice de abuso de crianças e adolescentes, essa daqui é a nossa cruzada com crianças. Nesse dia tinham 1.500 crianças, fora os pais. Mais de 1.300 aceitaram a Jesus, que eles catalogaram os endereços das casas. Cada uma delas foram visitadas pelo poder da presença de Deus. Isso é maravilhoso demais. Próxima foto, coloca a próxima. É essa casa.
Só para vocês terem noção, essa é a realidade de uma casa na Ilha do Marajó. Grande parte das famílias, não todas, mas eu acho que uns 40% do pessoal da Ilha do Marajó mora em casas como essa. Eu acredito que nem seu cachorro mora numa casa dessa, né? Nessa casa, pastor Francisco, morava uma mulher e 6 crianças, que o marido abandonou e deixou ela sozinha, e isso aqui foi o que ela conseguiu montar para morar. E eu cheguei e fiz uma pergunta para Deus, falei, Deus, como que alguém pode morar numa casa como essa? Sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Ele falou, Guilherme, como que você consegue ver alguém morando numa casa dessa e deixar a pessoa morando assim? Naquele dia eu descobri uma coisa, Deus sempre vai usar pessoas para que outras sejam abençoadas. Essa foto é do ano passado, olha como é que ficou a casa que eu dei de presente para ela, olha que legal a casa dela, nós entregamos de presente para ela. Isso não é inteligência artificial, irmão. Isso é de verdade. Quando o reino de Deus passa em algum lugar, todos os lugares eu coloco, tem um quadro dentro da casa escrito assim, Jesus passou por aqui. Porque a gente sabe que por onde Jesus passa, tudo se transforma, irmão. Só que quando eu fui entregar, pastor Francisco, eu fui entregar essas casas, eu fiz 7 dessas. Quando eu cheguei para entregar, 2 já tinham sido vendidas. E aí a gente descobre que o pessoal da Ilha do Marajó, eles não precisam de cesta básica, eles precisam de mudança de mentalidade, irmão. E tem 2 coisas que conseguem mudar a mentalidade de alguém: o reino de Deus e educação. E aí eu decidi fazer uma coisa que nós vamos inaugurar agora em março, que é a primeira escola cristã no meio da Ilha do Marajó. Uma escola de educação cristã, com educação e educação cristã no meio da Ilha do Marajó. Assim como tem a escola Videira lá em Goiânia, nós estamos levando uma das melhores franquias para o meio da Ilha do Marajó. Qual que é o custo de uma escola dessa? R$1 milhão. Quando eu comecei, quanto que eu tinha? 12 mil. Nós já pagamos mais de metade dessa escola, são 480 mil que já foram investidos nessa escola, e nós estamos na reta final e eu sei que Deus vai prover. Eu não preciso ser mão de oferta, porque você tem inúmeros trabalhos para você fazer, mas a gente tem uma empresa em Goiânia, hoje é a maior empresa de camisetas cristãs do mundo inteiro. A gente fabrica mais de 40 mil camisetas com a mensagem do Evangelho e da Palavra de Deus, como essa que eu estou usando aqui. Traz aqui, Felipe. Felipe está aí? E eu trouxe alguns modelos para você evangelizar por onde você vai. E você já ajuda a gente a construir essa escola. Tem a que eu estou usando, que nas costas dela está escrito Preach the Gospel, né, que é prega o Evangelho. Tem essa daqui, deixa eu mostrar. Essa daqui é a que o Felipe está usando, Disciple of Christ, discípulo de Cristo. Essa daqui eu gosto muito dela, porque está escrito I need Jesus, eu preciso de Jesus. Mas aí a pessoa vai passar por você, ela vai ver que ela também precisa de Jesus, porque está tipo assim, você também precisa de Jesus. Então nós vamos evangelizando por onde a gente vai. E para as crianças, essa aqui é a foto que a gente, porque a nossa empresa dá camiseta de presente para todas as crianças que participam da cruzada. Essa daqui é infantil, tem ela bem pequenininha também. Esse vetor aqui é de uma cena que aconteceu na Ilha do Marajó, de uma criança que a gente tem o boneco de Jesus, e a criança saiu correndo e abriu os braços para abraçar Jesus. E aí a gente fez uma camiseta dessa daqui, tem dela a partir de 2 anos de idade. O devocional que eu escrevi, o quarto livro que eu escrevi, chama Já Deu Certo. Em vez de Já Deu Certo é um devocional de 31 dias. Por que ele é pequenininho assim? Porque jovem e adolescente eles têm preguiça de ler, então eu preciso fazer uma coisa que facilite eles falar que já leu um livro na vida. Mas esse devocional é maravilhoso, você vai amar e vai te ajudar na sua caminhada cristã. O Felipe, ele tem uma marca de colar, porque ele quer construir uma casa no meio da Ilha do Marajó. Então quando você comprar os colares lá, você está ajudando ele a construir sozinho uma casa no meio da Ilha do Marajó. E por último, o Felipe é meu filho mais velho. Eu tenho a mais nova, a Glória. Quando a Glória nasceu, eu lancei uma marca dela que chama Ô Glória, que é de body com coisas da Bíblia. Essa daqui está escrito O Senhor é meu pastor e as ovelhinhas. E esse daqui está escrito Eu sou um milagre. Esse body Eu sou um milagre, ele é o body mais vendido nosso. Por quê? O Senhor é meu pastor também, mas esse aqui é o mais vendido. Por quê? Um dia eu levei numa agenda que o povo pedia assim, Guilherme, leva os body na agenda. Eu falei, então eu vou levar. A hora que eu cheguei na agenda, que eu estou anunciando o body, que era a última coisa, Deus falou assim, procura se tem um casal na igreja que os médicos já falaram que não pode ter filho. Então antes de eu iniciar o que eu vou falar aqui agora, eu quero perguntar, tem algum casal aqui na igreja que já é casado, que os médicos falaram para vocês que vocês não podem ter filho? Levanta a mão assim. Tem aqui?
Vocês? Vem cá. Cadê? Tem outro casal? Vem cá. O marido tá aí? Tá não? Mas vem os três aqui. Eu vou entregar pro primeiro que chegar aqui na frente. Vem cá. Eu tenho, acho que você só tem dois. Não. Tem mais? Ih, então, tem mais aí, gente? Tem? O meu filho vai pegar lá. Tá, então os quatro estão aqui na frente. Eu tinha medo de fazer isso, pastor, quando Deus me pediu para fazer a primeira vez. Mas como é que eu vou ter medo agora se eu já vi 41 casais que não podia ter filho gerar? Será que o 42 está aqui? Quem não pode ter filho aqui? Quem tem? Ela que tem dificuldade? O que é o problema? Eu gosto de ouvir o problema para a gente saber o tamanho do milagre. Eu nunca entendo qual que é o problema, mas tudo bem, só para saber. Quem que é o problema? Seu marido? O que é o problema dele? Não pode? Ele é estéril? Ah, isso é de boa, tranquilo. Porque se fosse uma coisa, sabe por que eu falo isso, que é de boa? Porque nenhum aqui vai me contar um milagre novo que Deus nunca fez. Você já conhece gente que era estéril e que teve filho? Eu conheço um bocado. Então é uma novidade de boa. Aqui, o que é o problema? Tá. Tá aqui. Segura um, eu vou dar de presente. Vou dar de presente. Segura de presente. Qual que é o problema aqui? De boa também. De boa, de boa. Fica de boa, isso é tranquilo, isso é de boa. Só chega aqui pertinho aqui. Eu declaro sobre a vida de vocês um milagre extraordinário. Esse bode não tem poder não, mas o Deus ao qual eu sirvo tem. Esse bode é só para exercitar a fé de vocês. Só que para vocês, só vocês possam visualizar. Eu já segurei no colo o bode com bebês dentro que não podiam nem ser gerados, irmão. Mas eu acredito e eu declaro sobre a casa de vocês, sobre o lar de vocês, um milagre. Eu já vejo a mensagem do pastor Francisco dizendo assim: Guilherme, olha, aquele casal gerou através da oração e nós acreditamos no milagre extraordinário que os céus têm feito sobre as nossas vidas. Por isso que eu entrego nesse lugar. Amém? Agora eu fiz a minha parte, a outra parte é com os homens que estão aqui. É vocês que fazem essa parte aí. Deixa Deus usar vocês. Aleluia! Deus abençoe vocês, gente. Obrigado. Ó, a hora que você sair, os materiais estão, acho que está lá fora. Leva 2, 10, 15, tudo que você comprar. Você está me ajudando a construir essa escola o mais rápido possível. E eu tenho certeza que nós vamos fazer isso mais rápido. E você vai evangelizar para onde você vai. E agora nós vamos bater um papo sobre escolas rapidinho. Bora. Glória a Deus. Aqui? Sim, à vontade. Depois de uma palavra poderosa como essa, vamos ter nosso bate-papo agora. Stout, vamos conversar em inglês, né? Apenas para você conhecer um pouco mais do nosso pregador. E, Guilherme, você é alguém que tem feito um trabalho muito poderoso nas escolas do nosso país. E a gente quer saber o que nasceu no seu coração, como que foi o começo desse trabalho, primeiramente. Eu acho que eu até respondi no início da mensagem, dizendo que foi a ideia de voltar na minha escola, para falar para os estudantes da minha escola, que era uma escola cristã, mas eu acho que quando a gente visualiza alguém que deu certo, a gente consegue se inspirar através disso. Então, eu sonhei um dia aí na minha escola, não deu certo a princípio, mas quando eu já tinha feito, acho que se não me engano, 30 escolas, eu recebo o convite da escola que eu estudei, e lá mais de 400 estudantes aceitaram Jesus ali, e foi algo extraordinário e maravilhoso. Então eu acredito que a primeira coisa é a chama vir ao nosso coração, e a segunda coisa é eu não escolher lugar.
Porque se você vier aqui para o centro de Belo Horizonte, pode ser que as escolas não abram as portas para você. Mas vai para os bairros carentes para você ver se as escolas não estão de porta aberta. Então, eu acredito que o trabalho ele precisa começar onde as pessoas estão desesperadas para receber uma palavra de esperança. E às vezes na sua cidade existe um bairro afastado, uma região muito carente, um lugar onde a diretora está desesperada dizendo assim, alguém poderia vir aqui me ajudar. E às vezes a gente fica preocupada nos grandes centros, onde as portas estão trancadas, sendo que às vezes existem lugares onde o Espírito Santo de Deus está querendo fazer algo maravilhoso para dar o start no seu ministério, e ali vai ser o início daquilo que Deus vai fazer através de você. Então, como eu sei que tem gente aqui de 30 lugares diferentes, procure os lugares onde o povo está desesperado para receber uma palavra de esperança e que você carrega essa palavra de esperança sobre a sua vida. Maravilha. E como que é o perfil, você acredita que existe um perfil para esse trabalho, fazer exatamente o que você faz? Eu acredito que existe um perfil, nós temos vários ministérios, né? Normalmente quem vai num perfil desse de pregação escola é quem tem um chamado evangelístico. A pregação evangelística, ela é diferente. Então, assim, a pessoa que se move como um evangelista, ele é diferente. Então, eu acredito que Deus, nesses últimos tempos, ele tem tentado levantar pessoas com essa chama de pregar o evangelho, de levar a mensagem de Cristo, de falar de Jesus por onde vai. Então, se você já tem o chamado evangelístico, hoje eu vim te dar uma porta de entrada para que o evangelho seja transformado ali nas escolas da sua cidade. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa entender de falar assim, Guilherme, o meu chamado é esse de evangelista, de pregar nas ruas, de ir para fora, e aí você já vai entender que uma escola pode ser um desses lugares, ou universidade, ou praça, ou hospital. E eu entendo isso. Por exemplo, eu não sou aquele pregador de praça, eu falo que é o pregador de boteco. O que é o pregador de boteco? É aquele que prega mesmo que está todo mundo passando sem prestar atenção. Já viu aquele que vai para a praça e fala assim, arrependam-se, vocês, tal. Eu não dou conta, porque eu preciso que o povo esteja prestando atenção no que eu estou falando. Então, essa é uma das coisas que eu gosto de fazer. Tanto que uma das marcas de quando eu estou pregando nas escolas, são diretoras aceitando a Jesus, dizendo assim, eu nunca vi o meu pátio inteiro calar para ouvir alguém. Teve uma diretora que falou assim, olha, eu aceitei Jesus hoje, porque eu vi que existia algo diferente em você, a hora que eu vi os meus meninos que nunca calaram para ninguém, calados para ouvir você falar de Jesus e falar de Deus aqui nesse lugar. Então eu acredito que existem vários formatos. Agora tem gente não, irmão, tem gente, eu vejo alguns pregadores, sigo eles, que eles gostam daqueles que ficam lá na Paulista, eles vão lá para o meio da avenida, eles vão para o meio do carnaval, e o povo está passando aqui, e eles estão dizendo assim, ei, arrependam-se que Jesus está voltando, tal. Tem pessoas para cada perfil, você precisa achar qual que é o perfil que combina mais com aquilo que Deus quer fazer através de você. Nós temos aqui muitos estudantes, nós temos uma visão do trabalho nas escolas, semelhante às células que nós fazemos, trabalhamos, os núcleos dentro das escolas. Uma reunião de intervalo de 20 minutos, uma breve palavra, uma breve oração. Qual que seria o conselho que você daria para esses estudantes começarem esse trabalho com esse núcleo, sem ser uma grande reunião, mas talvez com seus amigos ali mais próximos, ou seu turno mesmo? Você teria uma dica, até mesmo em relação à dificuldade de muitos, com a professora, a diretora não permitir isso, por exemplo, algo nesse sentido. Você mesmo já passou por algo dessa mudança de resistência assim? Olha, eu acredito que dentro da sua escola, se a gente souber falar com jeito, a gente consegue tudo. Então o que acontece? Você não pode ir em minoria, você não pode ir lá sozinho para você tentar resolver isso. Mapeia primeiro na sua escola quem que é os crentes 007 que está lá. Mapeia, acha uns 10, fala, pessoal, nós precisamos fazer algo que mude a realidade da nossa escola. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um encontro de oração. Enquanto a gente não sabe falar, a gente ora, a gente canta louvores. Aí o que acontece? A gente não tem ninguém para pregar, só canta e ora. Uma hora vai aparecer um que vai ter coragem de ler um versículo e aí Deus vai começando. Então, o que você vai fazer? Chega na sua escola, mapeia uns 10 de salas diferentes que tem no mesmo horário de recreio seu e fala assim, vamos ali falar com a diretora? Fala, diretora, um dos dias da semana a gente pode conseguir uma sala tipo auditório para a gente fazer um momento de oração, para a gente orar pela escola, para a gente interceder por esses alunos. Nós não queremos fazer nada ofensivo no pátio, nem nada disso, nós queremos fazer uma coisa aqui para orar pela nossa escola mesmo, para trazer uma palavra de esperança para muitos meninos. A gente está vendo o alto índice de suicídio, de depressão, começa a falar os problemas, tudo que ela já está vendo lá também, né?
Esses meninos obedientes, professor, nós vamos orar pelos meninos obedientes. Nós vamos orar pelos meninos, nós vamos orar para Deus multiplicar a comida aqui, porque está vindo pouca comida, né, na hora do lanche. Então Deus vai fazer um milagre extraordinário. Aí a diretora vai ver carisma ali e vai liberar um dia da semana para vocês fazerem isso. Então vá com uns 10 pelo menos, uns 5, no mínimo uns 5, falar com a diretora e dizer que vocês querem fazer algo que vai ajudar a escola, que é orar pelos alunos, que é orar para que Deus diminua essa bagunça toda da escola. E aí é praticamente impossível alguém não aceitar isso, porque nós temos 2 tipos de gente no Brasil, ou é católico ou é evangélico. Tem os outros? Tem, mas a gente pode conseguir essa abertura através disso, e todo mundo ama Deus, irmão. A porta de abertura é Deus. Às vezes quando você fala Jesus, por isso que eu prego muito sobre Jesus, porque quando você fala Deus, você está falando de um bocado de Deus, que todo mundo tem um Deus, né? O budista tem um Deus, aí eu começo a ser mais nichado para Jesus, né? Mas quando você vai de um lugar desse aí, você fala, ô, professor, nós queremos fazer oração para que Deus abençoe. Porque aí a gente está abrangendo tudo, mas na hora que você entrar ali para dentro, é a ideia de você conseguir e o nome de Cristo ser exaltado de uma forma maravilhosa. Glória a Deus. Você tem testemunhos de alunos que ouviram ali, receberam Jesus, chamado, e que deram continuidade naquela escola, e a coisa tomou proporções gigantescas? Toda escola que eu prego, são multidões de pessoas que aceitam Jesus. Vocês viram aqui, isso aqui não é uma coisa astronômica, não. É uma coisa que acontece em todas as escolas. Se tem 500 alunos no pátio, 400 vão aceitar Jesus. Se tinha 300, 200 vão aceitar. Se tinha 200, 100, 180 ia entregar a vida para Jesus. É sempre multidões de pessoas entregando a vida para Jesus. É algo maravilhoso. A gente vê muitos testemunhos. Muita gente pergunta assim, mas como é que é o próximo passo depois que esse povo aceita Jesus? Eu não consigo cuidar de... Já são 1.006 palestras, né? Dessas 1.006 palestras, vamos dizer que são 600, 700 escolas, porque tem escola que eu falo de manhã, de tarde e de noite, né? Quando a gente vai num lugar como esse, a hora que eu termino a minha palestra, que um bocado de gente aceitou a Jesus, eu pergunto, dentro do pátio da escola, quantos aqui já exercem algum cargo de liderança na sua igreja? Aí vai levantar a mão uns 30. Aí eu chamo aqueles 30 lá na frente, pessoal, pode voltar para a sala de aula, eu quero falar com os 30 que estão aqui na frente. Aí eu chego para eles e falo assim, olha, agora a responsabilidade é com vocês. Vocês viram a multidão de pessoas que decidiram por Cristo, vocês precisam fazer alguma coisa aqui relevante, porque eu sou evangelista, que venho, a gente faz a grande colheita, mas vocês é quem vão cuidar. Enquanto no meio de vocês 30 aqui, de vocês 20, alguém que tem mais chamado de liderança, coloca essa pessoa à frente e não deixa com que essa chama apague. Eu vim aqui para somar, mas é vocês quem tem que dar continuidade nesse trabalho. É muito difícil cuidar desse tanto de gente, né? Porque a gente tem, vamos dizer assim, num culto de domingo, tem ali 20 pessoas que aceitam Jesus, 15 pessoas que vai na frente na hora do apelo. É difícil cuidar desses 15, 20 que vai lá na frente na hora do apelo, num domingo, que tem um corpo de 70, 100, 200 obreiros na igreja. Agora imagina os lugares onde eu vou, que eu tenho um obreiro junto comigo, e tem 1000 pessoas aceitando a Jesus. Então, eu acredito que o trabalho que eu vou fazer é só apresentar Cristo de uma forma diferente, para que a chama e o coração dele desperte, para que ele possa conhecer a Jesus e ir para uma igreja, ou que algo dessa forma aconteça. Então, eu acredito que é mais isso. Maravilha. Quem quiser fazer alguma pergunta, já tem alguém aí querendo fazer alguma pergunta, está liberado. Microfone, tem um microfone aqui, tem um microfone aí no fundo também. Pode levantar a sua mão. Eu vou responder 3 perguntas, que aí agiliza o povo. E já... Ali, a primeira está ali. Pode ficar com sua mão levantada então. Está indo aí até você o microfone. Os outros também já pode levantar, que a gente já leva o microfone para você aí. Pode ficar de pé, fala o seu nome, sua cidade e a sua pergunta. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e a minha pergunta é que como você se sente sendo esse fenômeno de profetizar nessas escolas e também como você se sente vendo as crianças aceitando Jesus como o seu Salvador, como o seu Pai? Como você se sente? É top, hein? Uma vez Deus me falou algo maravilhoso, e até alguém me perguntou assim, Guilherme, tu chora todas as vezes que vê aquele bocado de gente chorando na frente? Eu falei, não tem como eu chorar todas as vezes que eu vejo alguém chorando lá na frente, porque senão eu ia morrer de depressão, né? Tanto que eu ia chorar, porque o tempo inteiro eu falo em um bocado de escola. Eu acredito que uma vez me veio uma frase na cabeça dizendo assim, chegará um tempo, Guilherme, onde o sobrenatural se tornará algo normal na sua vida.
mas não normal de banal, normal de que, tipo assim, a gente vai começar a ver milagre o tempo inteiro. Amém. A gente vai começar a ver coisas extraordinárias o tempo inteiro. A gente vai começar a ver coisas poderosas o tempo inteiro. E eu vivencio isso. É muito engraçado que eu entrava dentro da escola, eu sei a autoridade que o Celso colocou sobre a minha vida, eu dizia assim, olha, hoje nós vamos ver mais de 300 pessoas aceitando a Jesus aqui nessa escola. E no final era 350, era 400 pessoas aceitando a Jesus, porque eu sabia que o Celso faria algo muito poderoso ali naquele lugar. Então, como que eu me sinto? Eu me sinto extremamente honrado de ter sido escolhido pelo Senhor para algo tão maravilhoso e top. Não é fácil falar em escola. Por que não é fácil falar em escola? Porque, eu não sei se vocês assistiram esse filme, porque esse filme é mais antigo, vocês é mais novo, mas era o filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Quem assistiu o filme Como Se Fosse a Primeira Vez, que a mulher, ela tinha meio que um Alzheimer, assim, e todo dia ela acordava, e aí ela esquecia quem que era, e aí o marido dela, o coito, tinha que reconquistar ela todo dia. Falar em escola é desse jeito. Todo dia eu precisava, toda escola que eu entrava, o povo não me conhecia, e eu precisava ficar reconquistando todas as vezes, porque ninguém sabia quem que eu era, ninguém sabia o que eu estava fazendo ali. Então eu acho que esse desafio foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi, e mais poderosas, e eu acho maravilhoso e muito honrado em ter sido escolhido pelo Senhor para algo tão lindo. Próximo. Meu nome é Ana Clara. Cadê? Ah, tá. Eu queria saber como você descobriu seu chamado para ganhar jovens e crianças para Jesus. A gente descobre no meio do caminho. Mas é de verdade, é como se fosse eu entrei na sala pastoral, onde tem o lanche ali, o lanche mais top. Eu vou dizer para você, até eu chegar naquela sala, eu devo ter, se eu entrar por aquela porta principal, eu vou ter que passar umas 4, 5 portas para chegar lá. O nosso chamado de Deus, vamos dizer assim, é lá, mas antes a gente vai ter que acessar um bocado de porta. Então a primeira porta que eu acessei para ver o meu chamado, servir na igreja, irmão. E eu não servia pregando, eu não servia cantando, não servia nada, eu servia limpando a igreja. Aí a hora que eu estava limpando a igreja, meu líder virou e falou assim, Guilherme, você está aqui hoje limpando aqui, hoje à noite você pode trazer, você pode dirigir o culto? Aí eu dirigi o culto à noite. Aí outro dia ele me viu dirigindo e falou, Guilherme, tu fala bem, tu pode pregar. Então eu fui acessando outras portas. O nosso chamado não está escancarado, seu chamado é esse. Não, está escancarado a primeira porta que você precisa acessar e que às vezes você fala, não, mas eu vou ficar carregando cadeira na igreja. E a gente descobre uma coisa, quem não serve para servir, não serve para nada, né? Então, tipo assim, quando nós estamos servindo na casa do Senhor, nós estamos abrindo as portas em direção àquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa vida de uma forma maravilhosa. Nosso chamado está escondido no meio de muitas coisas incríveis aí que Deus quer fazer. Próximo. Meu nome é... Próximo. Bom dia, meu nome é João Paulo, sou da Oi. cidade de Pouso Alegre, e eu comecei um trabalho com escola de ensino fundamental, mais ou menos 20 crianças estavam dando trabalho para a diretora lá, e eu percebo que eles estão gostando. A gente se reúne uma vez por semana lá, e eu percebo que eles estão gostando, mas mais por sair da sala, por perder aula, por matar aula, do que necessariamente estar ali. Eu queria saber se você tem alguma estratégia, se tem alguma dica para reter a atenção deles e converter isso, né, de uma forma positiva. Você já tem esse ponto positivo deles saírem, né? Deles saírem da sala de aula, porque eles já querem estar ali no esporte. Então, o que acontece? Eu acho que a brecha já é você utilizar de tudo isso, você se preparar todos os dias ali, para que uma mensagem seja entregue ao coração deles, porque eles estão saindo não para ouvir a mensagem, mas ali eles precisam ouvir uma mensagem que gera a transformação e que faz com que eles não permaneçam na mesma situação de desobediência, dessa forma toda. Então eu acredito que você tem que pedir para Deus estratégias. Senhor, me dê estratégias para que todas as vezes que esses meninos saírem para cá, não seja só o futebol, mas que seja uma oportunidade de eu alcançar o coração deles. Eu não sei qual estratégia que vai dar certo, mas você pode pedir direcionamento para Deus nessa saída deles, para que Deus te use ali de uma forma poderosa, uma palavra certa, no momento certo, para que ele seja alcançado. É palavra mesmo? E é só os canseiros que estão lá? Começa pegando os canseiros da Bíblia.
Pedro dava trabalho. Aqui, ó, você está vendo tanto que Pedro dava trabalho para Jesus aqui, mas tudo mudou a hora que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, ele era alguém que caminhava com Jesus, mas arrancava a orelha dos outros, falava mal da vida dos outros, ficou triste quando curou a sogra dele e tal, essas coisas. Você vai, pega Paulo, que era um matador, pega gente ruim da Bíblia, assim, ó, e fala assim, olha, você não é mais ruim que esse cara aqui, não. Jesus teve saída para ti. Pode, próximo. Aqui. A pastora. Eu queria voltar ao assunto das escolas. Por exemplo, aqui tem muitos alunos que já estão na faculdade, né? E a gente sabe que, dependendo da faculdade, há uma resistência, né, para se começar. Eu queria saber se já teve algum lugar que você não foi recebido, insistiu e voltou. E, por exemplo, como que os nossos alunos de universidades, por exemplo, podem resistir, perseverar no sentido assim, que às vezes fala, não, Estado é laico, isso aqui não é lugar de fazer isso, papapá, porque tem, com certeza nas faculdades tem um grupo de resistência cristã, assim, que quer impedir o trabalho, né? Então, assim, se já teve um lugar que você não foi aceito, você conseguiu voltar, e como que esse pessoal pode perseverar e não desistir das faculdades, mesmo quando as portas fecharem lá? Eu acredito que tudo que a gente vai fazer, pastor, a gente tem que fazer pautado no Espírito Santo. Mas quando a gente pega essas resistências mais bravas, aí tu tem que jogar pro Espírito Santo resolver a parada. Aí você fala, Senhor, nós estamos com a disposição de ir, nós estamos com a disposição de pregar, nós vamos fazer alguma coisa. Se a gente chegar agora e falar lá com a diretora, eu tenho certeza que ela vai falar não, mas nós precisamos que o Senhor vá na frente. Faz uma campanha de oração e vai lá, receber um não, arruma outra estratégia. Por exemplo, tem aluno que não pode fazer na faculdade, dentro da faculdade, o culto. Tem a porta da faculdade, da porta para a rua é pública, irmão. Então, eu prefiro inverter as coisas. Eu falo assim, eu vou ser a resistência, irmão. A Bíblia está dizendo que as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Não é as portas da igreja que não vai prevalecer. Não é as portas da igreja que está sendo empurrada, irmão. É as portas do inferno que estão sendo afrontadas. É a gente que está no comando da parada, irmão. Eu vou repetir o versículo. As portas do inferno, não é as portas da igreja que está sendo empurrada para ser invadida. Não, irmão, as portas do inferno, é a gente que está metendo o pé na porta do inferno e dizendo assim, nós vamos arrebentar isso aqui com força. Então, irmão, você vai ser a resistência, irmão. Você vai ser o cabra louco, a menina doida que vai falar assim, nós vamos tocar o terror nisso aqui. E aí você vai virar Espírito Santo, é nós dois aqui, nós vamos pirar o cabeção aqui desse povo aqui agora. Eu sempre orava e falava, quando eu entrava que um diretor ficava dando, que o diretor ficava, aqui não pode fazer isso. Teve uma escola que um diretor virou e falou assim, aqui não é para falar de Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, aquele dia eu falei com Deus, a hora que o diretor acabou de sair, eu dobrei o joelho e falei, Senhor, hoje nós vamos regaçar aqui. Eu não preciso falar do teu nome para a gente tocar o terror aqui nesse lugar. Senhor, põe esse povo tudo para chorar. Hoje, eu e o Senhor, nós vamos quebrar o pau aqui, nós vamos para cima, nós vamos ver a bagaceira acontecer aqui, e aí no final, aí o que acontece? No final, irmão, estava chorando os alunos, estava chorando a diretora, estava chorando todo mundo. Aí eu não preciso voltar naquela escola, por exemplo, eu não precisava voltar. Aí eu falei assim, gente, deixa eu dizer uma coisa, essa coisa linda que está acontecendo aqui, é só Jesus que tem capacidade de fazer. A lágrima da diretora até fez assim, estou brincando, aconteceu isso não, a diretora ficou chorando, irmão, veio lá e me abraçou, porque não tem como resistir, irmão, quando é o Espírito Santo de Deus que está fazendo alguma coisa. E é exatamente isso que eu creio que vai acontecer. Você vai junto, quando a coisa é mais tranquila, irmão, a gente ora, faz uma oraçãozinha de boa. Agora, quando não é, irmão, a gente, Senhor, o Espírito Santo, vai na frente aí e bora para cima, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tem mais alguém? Aqui. Quem quiser almoçar, vai almoçar, irmão. Se quiser ficar aqui, fica aqui, nós vai até 10 horas da noite aí. Vamos lá, o Haaland. Meu nome é Arthur, eu sou de Juiz de Fora. Aqui, eu queria saber qual foi a escola mais difícil, assim, de converter as crianças, assim, que deu mais trabalho. A que mais deu trabalho? Ó, teve uma que foi bem boa, tipo assim, que eles ligaram para a polícia a hora que eu estava lá. Porque dizendo que o Estado era laico, que não podia ter manifestação religiosa, tal. Até já postei um vídeo falando sobre isso. Eu tô na escola, eu tô pregando aquela escola, ela era num bairro muito carente, então, tipo assim, só lá na minha frente tinha uns 10 com tornozeleira. Só para vocês terem noção dos fiozinhos de ouro que estudava ali. Enquanto eu estava falando, eu vi uma movimentação, quando de repente a
A assessora passou junto e ela deixou um papelzinho dizendo assim, chamaram a polícia e a polícia está chegando aí. Aí eu falei assim, então bora, né? A hora que eu estou pregando, que eu vi a polícia passando lá na porta, eu falei assim, eu já vou arrumar um jeito de fazer esse apelo aqui o mais rápido possível. E enquanto os policiais estavam entrando, o corredor era bem grande, como se fosse daqui naquele muro que está lá no fundo, eu virei e falei assim, olha, se vocês estão vivendo essa vida distante, vocês estão usando uma tornozeleira aí, uma vida bagunçada, um monte de coisa, mas vocês acreditam que Jesus pode fazer algo na sua história, pode mudar a sua história, corre aqui na frente, que agora aqui que eu quero orar pela vida de vocês. Eles levantaram correndo, foram lá na frente, entregaram a vida para Jesus, eles estavam chorando, e aí eu comecei a orar por eles, esperando que alguém me cutucasse assim, e falasse assim, ó, a polícia está te mandando embora. Eu estava torcendo para ser preso aquele dia. Eu falei, eu vou chegar lá, eu vou chegar no céu, e Paulo vai dizer, já fui preso. Eu falei assim, eu também já fui. Você está achando que você é quem, para você ficar falando essas coisas aqui para mim? Aí eu tô orando por todo mundo. A hora que eu levanto a cabeça, cadê os policiais? Os policiais sumiu. Eu orei, cada um dos alunos voltou para a sala de aula. Eu perguntei à minha assessora, falei, cadê os policiais? Ele falou assim, o diretor quer falar ali contigo, porque o coordenador, ele tinha chamado a polícia. Aí o diretor, eu perguntei, falei, não tinha os policiais, não tinha chegado? Eles falaram assim, os dois estão lá na minha sala chorando. Aí eu cheguei lá na sala, os dois policiais estavam lá chorando, tal, me abraçaram. E eu perguntei, o que vocês vieram fazer? Eu falei assim, ó, nós recebemos uma denúncia de que estava tendo manifestação religiosa, tal, e tudo isso. E aí a gente precisou vir aqui para parar o que estava acontecendo, mas ele perguntou assim, mas como que para? Não tem como parar aquilo que Deus está fazendo, e Deus estava fazendo algo maravilhoso, a gente só deixou que você fizesse, e depois a gente vê o que acontece, e Deus fez algo maravilhoso ali naquele lugar, e foi maravilhoso demais da conta, irmão, foi top. Penúltima pergunta. Vai lá, Cristiano Ronaldo. Meu nome é Anthony e eu quero te perguntar qual foi a sua idade que você começou a pregar nas escolas. Eu comecei a pregar nas escolas em 2017. Eu tinha 27 anos. 27. Quantos anos você tem? Eu tenho 9. Tu pode começar com os 9. Fechou? Eu comecei com 27 anos de idade. Já tem alguém aí com o microfone? Para a última? Ali? Boa tarde, meu nome é Larissa, eu sou de Patinga. E eu queria te perguntar, porque na minha escola já tem uma célula. Porém, É ruim? a escola decidiu que a célula não poderia ser... Eu não sei como explicar, mas é que a célula tem vários líderes que são de igrejas diferentes. Ou seja, eles têm concepções diferentes sobre a Bíblia. E a maioria deles tem uma concepção muito da lei. Então, eles pregam palavras muito da lei, não pregam sobre a graça. É muita condenação. E aí, tipo assim, quando a escola decidiu que qualquer um que peça para pregar, ele pode. É claro que a palavra tem que ser avaliada antes, mas enfim. Quando eu já preguei várias vezes lá, eu prego acho que faz 3 anos, e eu já tive vários problemas no sentido de quando eu vou pregar uma palavra da graça, os líderes pesam a mão, e aí por causa disso eu tenho que ficar muito tempo sem falar, e aí depois quando eles falam assim, se você agora, quando você voltar, você não pregar uma palavra de acordo com o que a gente está falando, vai ter problema. Então, tipo assim, quando eu vou falar, eu tenho que regrar muito. E aí, o que eu vejo é que os adolescentes se afastam cada vez mais por causa da condenação. E deixam de ir à célula porque eles veem que não tem esperança. Então, eles só jogam fora a oportunidade. Então, eu queria saber o que fazer nessa situação para que a real palavra da graça de Jesus Cristo pudesse alcançar os corações daqueles adolescentes de maneira verdadeira e não somente o que a concepção daqueles adolescentes que estão liderando a célula fosse pregar. Uma das coisas boas que você falou foi que tem abertura para que qualquer um possa pregar. Isso é ruim, mas é bom. Então, tipo assim, é bem eclético, né? Mas é bem eclético no formato. Eu sou assembleano, então a minha igreja ela é mais lei, né? Então, tipo assim, e aqui nós estamos na igreja da graça. Existe um meio do caminho. Eu prego em igreja católica.
eu recebo, porque eu falo muito de escola pública, aí as diretoras são católicas, elas são às vezes líder do grupo de jovem católico, eles me chamam para pregar. Então eu acredito que existe um meio do caminho. Esse meio do caminho onde você não precisa... Você está ali, você está na liderança ou não? Você não está na liderança? É só a partir do terceiro ano do ensino médio que pode ser da liderança. Você está em que ano? Eu estou no primeiro. Inclusive, por causa disso, já tiveram vários problemas de quem iria assumir a célula, que inclusive pessoas que quase não são crentes, às vezes tiveram que assumir, porque não podia ser gente dos anos abaixo. Ah, entendi. Com toda a sinceridade do meu coração, todo ano vai sair um pouquinho de gente. E todo ano Deus vai colocar. Então a oração é: Senhor, se o Senhor quer que eu esteja um dia à frente de um trabalho como esse, me prepare para esse lugar. Porque o que acontece? Aqui do outro lado da rua deve ter uma Assembleia de Deus que prega igual os meninos pregam. E tem gente sendo salva lá. Deus vai usar da multiforme graça dele, para que ele alcance uns pela lei e alcance outros pela graça. Essa é a maior graça que existe de todas. Por exemplo, eu pregar na Assembleia de Deus ou alguém ser alcançado na Assembleia de Deus através de uma mensagem de lei. Outros serem alcançados através da mensagem da graça. Minha esposa, ela olha, porque as minhas mensagens já são extremamente confrontadoras. Eu preguei sobre Jonas hoje, né? Extremamente confrontadoras. Minha esposa falou assim: olha, eu não sei se eu seria alcançado através de sua mensagem. Mas ela vê a multidão de pessoas que é. Então, acontece, eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai usar, mesmo eles, mesmo que seja ignorante, para que alguns sejam alcançados, mesmo que isso se afaste, mas aí eles podem até ser cobrados disso também, mas vai usar você naquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Eu acho que essa é uma das maiores coisas perfeitas do reino de Deus. Deus usar de todas as formas, de todos os jeitos, para que alguém possa ser alcançado pelo poder do Espírito Santo. Eu acho uma das coisas mais preciosas que Deus pode fazer. E Deus vai continuar te usando mesmo nessa simplicidade. Ora ao Senhor, fala: Senhor, coloca a sabedoria no coração dos meus amigos lá, que estão lá, para que eles possam entender a importância disso aqui que a gente está fazendo e do que os céus têm capacidade de fazer através de cada um de nós. Fechou? Aleluia, glória a Deus. Para encerrarmos, Guilherme, você tem uma visão profética sobre as escolas no nosso país hoje, daquilo que Deus ainda irá fazer nesse tempo diante de nós? Eu acredito que a visão que a gente tem são de escolas tomadas. Nós somos hoje, parece que 80% do público do Brasil é cristão, entre cristãos evangélicos e cristãos católicos. Nós estamos quase empatando em meio a meio, católico e evangélico. Então acontece, todo mundo à nossa volta gosta de Deus, irmão. Todo mundo à nossa volta gosta de Deus. É uma coisa engraçada que parece que não é desse jeito, mas o evangélico ama Jesus, o católico gosta de Jesus, o espírita gosta de Jesus, e quem não gosta de Jesus é muito pouco na nossa nação. Então o que acontece? Por isso que eu vejo uma abertura muito grande quando a gente vê coisas acontecerem. Olha que loucura, a Bíblia diz que Jesus, sendo Jesus, operava milagres e maravilhas para que as pessoas crescem. Se eu fosse você adolescente, oraria ao Senhor dizendo: Senhor, me usa com autoridade para que milagres aconteçam. Está disponível para todo mundo, irmão. Está disponível para quem crê e acreditar, irmão. Milagres, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, olha: não aconteceu mais milagres em Cafarnaum, que era a cidade de Jesus, porque o povo não cria. Então mostra claramente de que não era porque Jesus não tinha poder para fazer milagres, é porque o povo não acreditava. Então, se você for alguém que acredita em milagres, irmão, começa a orar pelos seus colegas de sala. Começa a orar pela diretora. Diretora, tem alguma enfermidade? Eu vou orar pela senhora. Tem algum problema que está acontecendo na sua casa? Comece a orar e Deus vai testemunhar esses milagres e as portas vão se abrir de uma forma muito incrível. Então, a visão que eu tenho são de escolas sendo tomadas por homens e mulheres de Deus que vão vivenciar milagres poderosos através daquilo que Cristo confiou sobre vocês. Amém. Para fecharmos com chave de ouro, qual foi o maior milagre ou testemunho que você já presenciou dentro de uma escola? O maior? Que mais te marcou, que mais te impactou? Eu já vi, eu tenho muito milagre para contar, irmão. Se eu fosse ficar aqui, a gente ia ficar até depois do almoço aqui para contar. Mas tem um que foi muito legal, que foi a primeira vez que eu fui falar em escola no Paraguai. Eu fui falar na escola no Paraguai, o diretor virou para mim e falou assim: Guilherme, na nossa escola aqui, ela é regida pelo... Como é que chama aqueles evangélicos que usa parecendo gola de padre?
Não, é anglicana. A igreja cristã anglicana. Eles é tipo como se fosse quase uma igreja católica evangélica. E aí eles falaram para mim, ó, você vai no pátio, você vai falar na sala com todo mundo. Era uma escola paraguaia / inglesa, tipo assim, de doutrina inglesa, tal, toda, a escola toda em inglês. Aí eu fui falar aquele dia, e ele só falou assim, você só não pode encostar nos alunos. Quando você vai para a cultura americana, você não pode, tipo assim, encostar, eles podem te acusar de abuso, um monte de coisa. E aí eu estou falando aqui durante o pátio, tal, o negócio tudo. A hora que está terminando, eu comecei a falar, uma menina estava chorando, tal. Eu orei por ela, que não podia orar por ela, encostei nela para orar por ela, porque ela estava chorando muito. Mas aí no final eu olhei para um menino que estava lá no fundo, assim, sabe que um cara grandão assim, um cara, tinha cara de bagunceiro, né? Aí eu falei para ele, fica de pé. Ele ficou de pé lá no fundo, eu falei, vem aqui na frente. Ele chegou assim na frente, falei, Deus pediu para eu te dar um abraço. Aí eu dei um abraço. Infringi todas as regras que não podia ser infringidas naquele lugar, né? Abracei ele, eu estou abraçando, ele começou a chorar, eu virei para ele e falei, você é um dos piores alunos da sua sala, né? Deus está me dizendo que você é um dos mais bagunceiros que tem em sua sala, mas o que Deus vai fazer sobre a sua vida será algo poderoso, você vai ser um grande pastor usado por Deus aqui nessa terra. Comecei a falar, e falei, a hora acabou aquela palestra, todo mundo saiu, quando de repente vem o diretor. Guilherme, só te pedi uma coisa, o que era que eu te pedi? Eu falei assim, que não era para encostar em ninguém, né? Ele falou, Guilherme, não é que você encostou em alguém, você encostou no filho do bispo da igreja anglicana. É o que você abraçou por último. Só que tem uma coisa. Essa semana ele sentou na minha sala e disse assim, eu não acredito em Deus. Ele falou que não acreditava em Deus e o pai dele é o bispo da igreja anglicana, no Paraguai. Só para você ter noção, a escola que eu estava falando, o filho do presidente do Paraguai estudava naquela escola. Só que ele era de turmas menores, eu só falo a partir do ensino fundamental. Ele falou, só que você olhou para aquele menino e disse que ele vai ser um grande pastor. E ele virou para mim e falou que nem acredita em Deus. Só que existe um grande problema no que você falou. O que você falou e a hora que você falou. Ele virou e falou assim, olha, a hora que você está aqui falando aqui dentro, ele saiu e me chamou ali no canto, ele virou e falou assim, ô diretor, preciso falar algo contigo. Lembra que eu fui essa semana na sua sala e falei todas aquelas coisas? Enquanto aquele cara estava palestrando e falando, eu senti algo muito forte no meu coração. O meu coração parecia que eu ia vomitar, assim, parecia que ia explodir meu coração, de tanto que eu não conseguia me conter naquela alegria que eu estava sentindo. E veio uma coisa na minha cabeça, isso que você está sentindo é a presença de Deus. E aí, ele disse que olhou e falou assim, se isso que eu estou sentindo é a presença de Deus, aquele cara vai me chamar lá na frente e vai me dar um abraço agora. Aí, a hora que ele falou assim, olha, eu disse, se isso é a presença de Deus, se Deus existe de verdade, esse cara vai me colocar de pé e vai me chamar na frente. A hora que eu terminei de falar, você olhou para mim e falou assim, levanta no seu lugar. Não deu tempo nem de eu ter terminado o meu raciocínio. A hora que ele me abraçou lá na frente, eu entendi que Deus tem algo poderoso para fazer e que Deus estava me chamando e que Deus estava fazendo. E aí ele falou aquilo. O diretor já estava muito assustado. Eu estava sentado aqui na frente, enquanto o diretor estava me contando, chegou duas jovens chorando na minha frente e eu olhei assim para o diretor e falou assim, ô diretor, fala para o pastor que a gente quer ir embora. Aí o diretor falou assim, mas por que vocês não foram embora? Ele falou assim, a gente não consegue passar da porta. O diretor olhou, a porta estava aberta. Ele falou, mas a porta está aberta, porque vocês não vão? Ele falou assim, a gente já tentou passar da porta umas 10 vezes, não consegue. Parece que tem alguma coisa, parece que a porta está fechada, um monte de coisa. E aí eu olhei para ela e falei assim, na hora que eu fiz o apelo, você estava aqui na frente? Ela falou assim, não. Eu falei assim, eu sei porque vocês não conseguiram passar da porta. Porque Deus tem algo poderoso para fazer na vida de vocês. As duas caiu de joelho na frente, entregando a vida para Jesus ali, com eu pregando com tradução, irmão. A hora que as duas meninas saíram, o diretor estava olhando assim para mim, assim, ó. A hora que ele está terminando, levanta e vem um menino do tamanho dele aqui, assim, ó. E falou assim, pastor, eu quero ir embora. Aí o diretor olhou e falou assim, você também não consegue passar na porta, não? Ele falou assim, não, eu passei. Mas na escada eu caí com a minha mochila para trás e ninguém dá conta de levantar a minha mochila. Aí todo mundo tentou, passou duas meninas.
que acabou de sair daqui e elas viu e falou, o que está acontecendo? Eu falei assim, ninguém consegue levantar a mochila dele do chão. As meninas falaram assim, então acho que você precisa entregar a vida para Jesus lá, porque é lá que ele vai resolver esse problema seu. Eu fui lá e orei por ele, o menino foi embora. O diretor ficou assustadíssimo. Eu nunca vi isso acontecer na face da terra. Eu acho que essa foi uma das coisas mais doidas que eu vi dentro da escola.